Vamos agora à resolução de uma questão de 2016, logo após a nossa vinheta. Convido você a compartilhar nossos vídeos, se inscrever no nosso canal e apertar aí no sinozinho para que você fique recebendo notificações durante toda a semana, certo? Eu irei estar lançando novos vídeos de resoluções de questões visando a prova da SpaceX. Então vamos à questão de 2016. Então, dois fios condutores retilíneos muito longos e paralelos entre si são percorridos por corrente elétrica de intensidades I1 e I2 de sentidos opostos. Uma espira circular condutora de raio R é colocada entre os dois fios e é percorrida por uma corrente elétrica I. A espira e os fios estão no mesmo plano. O centro da espira fica de 3R de cada fio, conforme o desenho abaixo. Para que o vetor campo magnético resultante no centro da espira seja nulo, a intensidade da corrente elétrica I e o seu sentido, tomando como referência o desenho, são respectivamente. Então você tem uma questão bem frequente aí, certo? Que é uma questão de campo magnético. Campo magnético gerado por um fio retilíneo, certo? Ou campo magnético gerado por uma espira. Então qual é a nossa ideia? Ele quer que o campo magnético no centro da espira ele seja nulo, ok? Então nós precisamos entender qual a direção do campo magnético, certo? No centro da espira com relação a cada fio, ok? Então observe que esse fio aqui, que é o fio 1, ele vai produzir aqui um campo magnético concêntrico a ele, certo? E se você usar aqui a regra da mão direita, então você coloca seu dedão para cima, aponta aí o dedão para cima aqui, ó, e faz sua mão girar. Fazendo sua mão girar, você vai ver o quê? Você vai ver que o campo magnético ele vai estar no sentido anti-horário. Então o campo magnético vai estar entrando aqui, ó, desse lado, vai estar saindo aqui desse lado. Então, vamos imaginar aqui, ó, no centro da espira, certo? O campo magnético devido ao fio 1 é um campo magnético entrando. Então, vou colocar, representar assim, ó, no centro da espira. Coloquei aqui, certo? O fio 2 também. O fio 2 você vai ter um campo concêntrico a ele. Então, um campo circular aqui, ó, ao redor dele, certo? Você aplicando a ré da mão direita, só que agora o seu dedo está para baixo, você vê que o sentido do giro vai ser horário. Então, como você tem um giro horário, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o campo magnético vai estar entrando aqui desse lado e vai estar saindo desse lado. Então, quer dizer que o campo magnético devido ao fio 2 no centro da espira, ele também é um campo entrando. Então você vê que esses dois campos, o campo devido tanto ao fio 1 quanto ao fio 2, está entrando na espira, no centro aqui da espira. Então isso quer dizer que se eu quero um campo magnético nulo, como ele fala aqui, ó, ele quer que seja nulo aqui, então o campo magnético produzido por essa espira tem que ser para fora. Então o campo magnético aqui da espira, vamos colocar assim, ele tem que ser para fora, ele tem que ser saindo do quadro, certo? Para que você tenha um campo resultante nulo. Tudo bem? Então, para que o campo aqui eu quero que o campo resultante seja igual a zero. Então você vai ter aqui o quê? Que o campo magnético da espira, certo? Menos o campo magnético do fio 1, menos o campo magnético do fio 2, isso aqui é igual a zero, ok? Então, aqui é no caso da espira, né? Então, o campo magnético da espira menos o campo magnético do fio 1, menos porque ele é oposto, certo? Aqui o da espira tem que ser oposto, menos o campo magnético do fio 2 tem que ser igual a zero. Então, eu vou ter aqui que o campo magnético da espira, em módulo, ele tem que ser igual ao campo do fio 1 mais o campo do fio 2. E aqui vem um detalhe, uma forma extremamente importante que você precisa lembrar no dia da prova, porque você vai precisar utilizar, certo? É o campo magnético do inspira. O campo magnético do inspira é μ0 I, certo? Sobre 2π, 2R, né? É μ0 I sobre 2R, onde R aqui é o raio da espira. E o campo magnético de um fio retilíneo muito longo vai ser μ0 I1 sobre 2π vezes D1, onde D1 é a distância do fio até o ponto onde eu quero calcular o campo, mais μ0, certo? E 2, na fórmula é a mesma, só que agora vai ser 2π sobre D2, ok? Então, vê, de primeira aqui eu já posso cortar os μ0, certo? Vamos adiantar aqui, corto os μ0, todos eles. Depois corto os dois também. Já adiantamos aqui também os dois aqui. Então, vamos definir aqui quem é, certo? Essas distâncias. Então, I sobre R
vai ser igual a I1 sobre π vezes D1. D1 é essa distância aqui. Ele diz que a distância daqui para cá, essa distância, é 3R. Então, 3R mais I2, que também 3R. Tá vendo? Daqui para cá, né? 3R. Então, também π vezes 3R. Então, vou poder cortar aqui, ó, R e R. Então, nós temos aqui que o I vai ser I1 sobre 3π mais I2 sobre 3π. Então, você tem uma soma aqui de frações de mesmo denominador. Então, repete o denominador, que é 3π, e são os numeradores I1 mais I2. Então, você vê aqui que a corrente, ó, certo? Ela tem que ser I1 mais I2 dividido por 3π. Temos aqui, tanto na letra D como na letra E, essa alternativa. Só que agora a gente tem que usar a ré da mão direita. Então, se você quer um campo magnético saindo, aí você bota o seu dedão apontando na direção do campo e faz a mão girar. Então, veja que sua mão gira-se do anti-horário. Então, para você ter um campo magnético saindo, então você tem que ter uma corrente no sentido anti-horário. Então, a sua corrente aqui, ó, certo? Ela está no sentido anti-horário, ok? Então, letra E é a nossa resposta, ok? Espero que tenham gostado de mais uma resolução. É um assunto extremamente importante. Vamos continuar, certo? Vamos fazer vários exercícios ao longo da semana. Obrigado a todos. Até a próxima. Até o próximo vídeo.